Olá, seja bem-vindo. Continuamos essa semana o nosso estudo da doutrina espírita, vendo o Livro dos Espíritos, o Encontro com Kardec, número 28. Hoje nós vamos dar sequência às questões, estudando as questões de 386 até a 391. Como tenho dito ultimamente, um número reduzido, relativamente reduzido de questões, para ficar mais fácil o entendimento e para que o estudo não seja tão longo, né? Que a gente sabe que cada um tem seus compromissos, suas equações de tempo e tudo mais. Bom, antes de mais nada, eu sempre peço, mais uma vez eu peço, não esquece de deixar o joinha, não custa nada, você não paga nada por isso, é só deixar agora para não esquecer no fim. Clica lá na mãozinha, deixa o joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se achar que deve fazer um comentário, faça. Compartilhe com os seus amigos para que todos possam ter acesso a esse estudo dessa maravilhosa doutrina dos Espíritos que a tudo esclarece. Mas eu vou fazer o seguinte hoje, vou trazer aqui para vocês um vídeo de um comentário feito por Richard Simonetti, presidente da Federação Espírita Brasileira, e com muita propriedade faz um comentário breve de 4 minutos e pouco, exatamente sobre essa questão do esquecimento do passado. Vamos às questões. Esquecimento do passado. Perguntas 392 a 399. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição, se pudesse lembrar-se do que as originou. Mas desde que não se recorda disso, cada existência é para ele como se fosse a primeira, estando desse modo sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, a vida espiritual, toda a sua vida passada se desdobra diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca então uma existência em que possa reparar a que acaba de transcorrer. Escolhe provas semelhantes àquelas por que passou ou as lutas que considerem apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova tarefa que porá em execução, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição vos chega pelo pensamento, pelo desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. Se entrando em nova existência, o espírito sofre com coragem aquelas provas e resiste, ele se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Embora em nossa vida corporal não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal,
Nas existências anteriores, temos a intuição de tudo isso, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado. Tendências contra as quais a nossa consciência, que é o desejo que sentimos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Nos mundos mais adiantados do que a Terra, onde não estão expostos a todos as nossas necessidades físicas e enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade em geral é relativa? Sentimos-la por comparação com o estado menos feliz? Como, afinal de contas, alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, ainda não alcançaram o estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter, ao seu modo, razões para se aborrecerem. Entre nós, o rico, ainda que não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso está menos sujeito a tribulações que lhe tornam amarga a vida. Ora, pergunto se na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não se lembram de existências inferiores que lhes sirvam de comparação? Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre aqueles de que falas cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, deves compreender, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite usufruir. Mas há outros mundos em que os habitantes, situados, como dizes, em melhores condições que a vossa, nem por isso deixam de experimentar grandes desgostos e até infortúnios. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Contudo, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. No esquecimento das existências anteriores, sobretudo quando foram penosas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um pesadelo, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades do presente não seriam agravadas pela lembrança de todas que se tenham sofrido? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é bem feito, e não nos cabe criticar suas obras, nem lhe dizer como deveria ter regulado o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente, e em outros, exaltar-nos o orgulho, entravando em consequência o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para melhorarmos justamente o que é necessário e nos basta. A voz da consciência e nossas tendências instintivas. Priva-nos do que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que, se nos recordássemos de nossos atos pessoais anteriores, igualmente nos recordaríamos dos atos dos outros homens, e esse conhecimento poderia gerar os mais desastrosos efeitos sobre as relações sociais. Como nem sempre podemos nos vangloriar do nosso passado, melhor é que um véu seja lançado sobre ele. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de penosa, razão porque neles as criaturas se lembram de sua existência anterior, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada que possa ter feito em mundos inferiores, trata-se apenas, como já dissemos, de um pesadelo. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre. Contudo, muitas pessoas sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam extraordinárias revelações sobre o passado. Algumas pessoas julgam ter vaga lembrança de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta deter. Essa ideia é apenas uma ilusão? Algumas vezes é real. Frequentemente, porém, é uma ilusão contra a qual deve o homem precaver-se, já que pode ser efeito da imaginação superexcitada. Nas existências corporais, de natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, o homem recorda melhor.
A lembrança do passado é mais clara para os que habitam os mundos de ordem superior. Sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência do seu passado, conclui-se que, pelo estudo dessas tendências, ele possa conhecer as faltas que cometeu. É possível, mas até certo ponto. Deve-se, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Poderá ser pior, isto é, o homem poderá cometer numa existência faltas que não cometeu na existência anterior? Depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas revelam mais uma condição estacionária do que um estado retrógrado, pois o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas para o futuro, segue-se que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir o gênero da existência anterior? Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provas por que passa o espírito tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Chegado ao termo marcado pela providência para sua vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, o gênero de existência que julga mais apropriado a fornecer-lhe os meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se delas triunfa, eleva-se, se sucumbe, tende a recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, e é em virtude dessa liberdade que ele escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, delibera sobre o que fará ou não fará e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Ao retornar à vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes vaga consciência dessas vidas, e elas podem até lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente e com um fim útil, jamais para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, porque dependem da maneira pela qual se cumpre a vida atual e da escolha posterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é o obstáculo à melhoria do espírito, porque mesmo não se lembrando delas com precisão, o fato de as ter conhecido na erraticidade e o desejo de repará-las o guia por intuição. Ele dá o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações que lhe sugerem. Embora o homem não conheça os próprios atos que praticou em suas existências anteriores, sempre pode saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam, se as suportarmos com resignação e sem murmurar. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Vocês viram que essas questões são objetivas no sentido
mas são amplas na dissertação, né? E ela fala basicamente sobre uma questão que nos questiona muito sobre se nós devemos ou não, por que nós esquecemos, né? Se devemos ou não esquecer as vidas passadas, qual a utilidade que isso tem. Isso ficou muito claro no texto, que é totalmente para nosso benefício. Vamos ao vídeo. Pois é, falou a pessoa que me abordou. É por isso que eu não acredito na reencarnação, porque a gente fica apanhando sem saber por que está apanhando. Você está pagando dívida, eu não sei o que eu estou pagando, isso daí é uma injustiça. Aí eu respondi a ele, bom, você gostaria de fazer o quê? Você gostaria de apanhar sem saber por que está apanhando? Ou você preferiria apanhar sem merecer? É claro que eu gostaria, pelo menos, de apanhar merecendo e não sem merecer. Pois é exatamente o que acontece com relação à reencarnação. Você está falando que a gente apanha sem saber por que está apanhando, mas não seria muito pior se você estivesse apanhando sem merecer? O Espiritismo nos diz que ninguém apanha da vida, ninguém resgata a dívida se não possua. Todos nós temos alguma coisa, então você está pagando alguma coisa, senão você não estaria sofrendo aqui na Terra, enfrentando situações difíceis, problemas, enfermidades e tudo aquilo que possa configurar um problema kármico. Agora, fica a grande dúvida que as pessoas levantam quando combatem a reencarnação, é exatamente isso. Por que a gente esquece o passado? Ora, nós esquecemos o passado em nosso benefício. Em nosso benefício que nós esquecemos. Porque se nós lembrarmos do passado, fica meio complicado. Por exemplo, o cidadão ele vai parar na cadeia, ele cometeu crimes, ele está resgatando débitos na cadeia relacionado com aquilo que ele fez de errado na vida social, prejudicou alguém, matou alguém, ou coisa semelhante. E quando ele vai para a cadeia, que ele sai, ele não gostaria de passar uma borracha em tudo, esquecer, e aqui entregue a trabalhos comunitários para completar o resgate das suas dívidas, ele não gostaria que ninguém o identificasse, que ele pudesse transitar tranquilamente entre as pessoas? É claro que ele preferiria assim. Então o esquecimento do passado é bom para nós e é bom em relação àqueles que convivem conosco. Imaginemos Hitler. Hitler, não obstante as monstruosidades que ele cometeu, ele é um filho de Deus. E como todo filho de Deus, nos ensina o Espiritismo, destinado à perfeição. Ele vai pagar as suas dívidas, vai resgatar os seus débitos, ainda que isso exija aí milhares de anos, mas ele vai ser um dia um espírito depurado. Agora imagine o Hitler convivendo conosco e de repente você sabe que ele é o Hitler, haveria possibilidade de ele conviver com a gente, das pessoas o aceitarem, considerarem a sua possibilidade de reforma íntima, o seu empenho no sentido de resgatar os seus débitos. Dificilmente ele seria aceito. E não é só isso, às vezes você tem um adversário seu, um inimigo do passado, alguém em relação ao qual você tem as suas pendências mais graves, de repente é da lei divina que nós nos reconciliamos com os nossos adversários, que nós convivemos bem com as pessoas e de repente esse inimigo do passado, ele vai reencarnar como nosso filho, ou quem sabe o nosso pai, ou quem sabe o nosso irmão. E de repente nós conseguiríamos conviver se nós soubéssemos de todo o mal que ele nos fez no passado ou que nós fizemos a ele. Dá para perceber que a convivência seria difícil. Você pode perceber, amigo, que muitas vezes nós temos em família dificuldade às vezes de conviver com alguém, né? Não existe afinidade, nós dizemos, nos entendemos com muita facilidade. Não seriam desafetos do passado que hoje estão ao nosso lado para que nós possamos superar as nossas divergências e conviver de uma forma mais tranquila, mais pacífica, enfim, nos reconciliarmos perante Deus? Então dá para perceber que o esquecimento do passado, ele funciona em nosso benefício. Principalmente as pessoas muito comprometidas com aquilo que fizeram de errado, se lembrassem de tudo aquilo que fizeram, com a consciência desperta, talvez não suportassem. Acabariam caindo no desajuste e até na alienação. Então o esquecimento do passado é o recomeço, é a oportunidade de você recomeçar sem a lembrança do pretérito, a fim de superar paixões e fixações que precipitaram seus fracassos no passado. O esquecimento do passado é, assim, uma bênção, nunca um castigo ou um elemento para complicar a nossa vida. Bom, certamente ficou muito claro o que ele quis dizer, todo o estudo que nós fizemos hoje, o benefício que é o fato de nós esquecermos das nossas vidas pregressas.
ele deu o exemplo de Hitler, mas se algumas pessoas tiverem alguma dificuldade, digo sim, vai falar de Hitler e tal. Alguns vão dizer isso é filho de Deus. Pô, é claro que é filho de Deus. Cometeu erros absurdos na humanidade, como ele, como outros também cometeram. Mussolini também cometeu, e tantos outros. Então, tantas pessoas cometeram tantos erros, mas são filhos de Deus do mesmo jeito. E tem a oportunidade, pela bondade divina de Deus. Se não fosse assim, ele não seria soberanamente justo e bom, de dar a oportunidade das pessoas se recuperarem das suas falhas, como todos nós. Às vezes você tem um parente que, por qualquer motivo, tenha se desviado do caminho e tenha cometido um crime, tenha sido um assassino, ou tenha, por desespero, ou por vício, seja lá qual for, ou por doença, tenha cometido um assalto, tenha feito alguma coisa que tenha sido condenado. Se essa pessoa, como ele disse, inclusive o Simonetti fez essa menção, se a pessoa vai trabalhar em algum outro lugar e se todos ficam sabendo que ele é um apenado, ex-apenado, uma pessoa que cometeu um crime desse tipo, cometeu um assassinato, ou que foi um assaltante, é natural, todos vão ficar, poxa, esse cara aí, não sei não, qualquer problema que houver, a primeira coisa que vão fazer é lançar o olhar de desconfiança sobre ele. Isso é natural. Se ele chegar num lugar que ninguém o conheça, que ninguém saiba do passado dele, e fizer o trabalho correto, tentando se recuperar de toda forma do mal que ele fez, de alguma maneira trabalhando corretamente para sobreviver, tentando reparar seu erro, não é muito mais fácil? Se fosse um parente seu, alguém vai dizer, se fosse um parente meu, eu não ia querer saber. Não é verdade, não é assim. A gente pode ter um filho, cara. Tantas pessoas nós conhecemos que os pais são bons e os filhos tiveram problemas, ou ao contrário, em que os filhos são pessoas muito boas, caridosas, mas o pai ou a mãe tiveram algum tipo de vício, alguma coisa errada, cometeram algum crime. Você não vai querer que eles possam se recuperar por amor? Claro que sim. Da mesma forma, Deus quer que a gente também se recupere pelo amor que Ele tem por nós. Isso tem que ficar sempre muito claro. Então, como disse aqui muito claramente, disse todo o texto e disse o Simonetti, o esquecimento do passado é uma bênção. É uma forma que Deus encontra de nos resguardar de nós mesmos e que a gente possa seguir em frente. Isso é mais importante, é você ter caridade pelas pessoas. Isso também é uma forma de caridade. Muito bem, pessoal, nós chegamos ao final de mais um estudo, Encontro com Kardec número 28. Muito obrigado por estar até aqui, por estarem prestigiando esse trabalho que a gente tem feito, sempre deixando claro que isso é feito filantropicamente, não há nenhum tipo de ganho financeiro nessa atividade. Não vai achar porque eu estou no YouTube, porque o YouTube ganha dinheiro. Não é assim. Só os grandes youtubers que ganham algum dinheiro. Os pequenininhos como eu, médios como outros, aí não ganham absolutamente nada. E não é isso que a gente se propõe. Agora, eu sempre peço, não esqueça aquele joinha, clicar na mãozinha, se inscrever no canal, comentar e compartilhar para que outros tenham acesso a essa maravilha que é a doutrina espírita. Eu espero vê-los novamente aqui na próxima semana no Encontro com Kardec 29. Fiquem na paz.